Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. Neste mundo, deuses existem, mas todos eles desapareceram em outros mundos. Apenas aqueles conhecidos como Kashi são capazes de trazer os deuses de volta a este mundo, confinando-os em contas chamadas Sai. Um homem misterioso fala com o protagonista chamado Aiyo e lhe ensina uma técnica chamada Toa. O homem diz a Aiyo para gravar cada detalhe da técnica em sua mente, pois isso lhe permitirá capturar qualquer deus. Quando Aiyo se tornar um Akashi, ele será capaz de fazer qualquer deus seu e até mesmo trazer de volta os lendários 4 deuses malignos para este mundo. Mais importante para Aiyo, isso lhe dará o poder de libertar seu pai adotivo, que está preso em um pilar. Anos depois, um homem chamado Tenko sai voando de uma fonte e cumprimenta os guardiões. Eles se perguntam onde Aiyo está, e Tenko explica que teve dificuldades para voltar porque não sabe nadar. Tenko entra em pânico ao perceber que é sua culpa que Aiyo se afogou, mas não consegue parar de rir ao ver a expressão engraçada no rosto de Aiyo. Tenko tenta acordá-lo, mas não tem sucesso e, então, precisa recorrer à respiração boca a boca. No entanto, Aiyo acorda a tempo de nocauteá-lo. Os dois discutem sobre a importância de aprender a nadar, e Aiyo empurra Tenko de uma ponte, dizendo para ele aprender a nadar nas nuvens. Aiyo grita com o atendente por tê-lo enviado a um lugar sem deuses, mas logo percebe que foi seu erro. O atendente oferece uma grande quantia de dinheiro pelas contas que ele já possui, mas Aiyo não quer entregá-las. Seu erro é notado por todos, e o chamam de fracasso infame. Um homem chamado Haka alimenta os dois, mas logo eles discutem porque Tenko não para de provocá-los sobre seu fracasso. Hakan lembra a Aiyo que ele não é um abrigo para o sem-teto, mas sim um treinador habilidoso. Aiyo recusa o treinamento de Hakan, então Hakan se oferece para treinar Tenko também. Tenko acredita que Aiyo precisa de treinamento de Kashi mais do que qualquer outra coisa, e eles começam a discutir novamente. Hakan acha estranha a relação dos dois, já que Tenko é o deus-servo de Aiyo. Como o nome sugere, deus e servos devem ser completamente obedientes a seus mestres, até mesmo tirando suas próprias vidas, se ordenado. No entanto, Tenko e Aiyo agem mais como amigos. O outro deus-servo de Aiyo, chamado Kaká, aparece e precisa ser alimentado. Hakan tenta alimentá-la, mas ela rapidamente o rejeita. Tenko chama Hakan de bobalhão e não acredita que ele seja um treinador sério. Ofendido, Hakan promete mostrar do que é capaz. Eles vão visitar um deus-servo chamado Guki, que ensinou tudo a Hakan sobre agricultura. Guki demonstra seu trabalho esmagando uma pedra até virar pó. Aiyo acha que é um trabalho entediante para um deus, mas este mundo é coberto de pedras, e preparar os campos para que os agricultores possam plantar é importante. Há muito tempo, quando existiam 8 milhões de deuses, este mundo era abundante em flores, vegetação e alimentos. No entanto, depois que os deuses desapareceram, a terra se tornou árida e sem vida. Guki se prepara para enterrar um verme que restaurará a saúde da terra. Hakan aponta que o verme é barato e não trará uma colheita decente. Guki estava apenas seguindo as ordens de seu mestre, Bui, que logo aparece. Aiyo imediatamente chama Bui de trapaceiro, porque ele ia usar o verme barato para fazer a terra parecer saudável e depois vendê-la como terra agrícola. Aiyo afirma que terá de denunciá-lo. Bui culpa Kuki por expô-lo, mas volta sua raiva para Aiyo, reconhecendo-o como o pior Kashi da história. Bui começa a zombar dos deuses servos de Aiyo, dizendo que eles parecem mal treinados, mas Kaká o chuta bem no rosto. Kaká o espanca até ele ir embora, mas antes de partir, Bui entrega algo para Guki. Kuki explica que seu mestre não está bravo por causa do que ele deu, e Aiyo pergunta se pode ficar com o item. Kuki recusa dar o presente de seu mestre, mas se interessa pelo colar de Aiyo. Han diz que é um pedido ridículo, mas todos ficam surpresos quando Aiyo concorda com a troca. Todos tentam convencê-lo a não trocar seu Sai, então ele simplesmente o empresta a Guki por um dia. Depois que eles partem, Han se pergunta por que Aiyo queria tanto o item. Então Aiyo mostra que Bui estava ameaçando Guki, ele deu a Guki um cartão de desconto de um açougue como ameaça de vendê-lo como gado para ser abatido. Hakan fica enojado com o comportamento de Bui em relação ao seu deus-servo, mas todos ficam admirados com Aiyo por ter tirado o cartão antes que Guki percebesse. Guki admira as contas Sai, mas Bui chega, curioso sobre de onde elas vieram. Guki explica que deve devolvê-las a Aiyo, mas Bui tem outros planos. Nosso grupo termina uma refeição oferecida por Han, mas algo está errado com Kaká.
Haka entra em pânico, percebendo que algo está acontecendo com as contas sai de Aiyo, e Ishio determina que o contrato de Kaká está sendo rompido. Kaká se transforma, e Aiyo perde o controle sobre ela. Ela foge e volta para Bui, que finaliza um ritual que rompe o contrato entre servo e mestre. Seu objetivo é arruinar Aiyo, acreditando que ele nem será mais um Akashi quando isso for descoberto. Nesse momento, Guki entra em pânico, e Bui sai de sua casa para encontrar a Kaká transformada. Ela solta sua voz, e Guki implora para que seu mestre fuja enquanto ele começa a se transformar. Guki entra em fúria, agora sob o controle de Kaká, e Bui súplica por sua vida. Kaká ordena que a besta elimine Bui, mas um homem de cabelos brancos aparece de repente para salvá-lo. Bui fica chocado ao perceber que esse homem é Tenko, e Tenko diz para ele não o tratar com tanta familiaridade. Kaká manda Tenko sair do caminho para que ela possa punir Bui, e Tenko concorda que o mundo seria melhor sem ele. Ishio chega e repreende Tenko por encorajar Kaká, ordenando que Kaká recue. Determinada a fazer Bui pagar por insultar seu mestre, Kaká hesita quando Ishio ameaça puni-la. Ele avisa que os guardas chegarão em breve e que ela receberá um castigo terrível se machucar um humano. Kaká começa a chorar, mas sua voz causa grandes danos a todos. Bui devolve as contas de Aiyo, e Ishio começa a forjar o contrato. Ele executa a técnica Toa, deixando os deuses impressionados. Até Bui fica maravilhado com o ritual, sem acreditar que este é o fracasso infame. Tenko explica que a parte da dança do Toa não é o motivo pelo qual Aiyo era conhecido como um fracasso. Ele avisa Bui para cobrir os ouvidos, porque a última parte é realmente intensa. Aiyo começa a parte do canto de seu Toa, mas, ao invés de ser agradável como a dança, é mais como um grito, mas funciona. Este não é um Toa comum, porque Ishio não sabe cantar. Normalmente, os deuses são encantados pelo Toa, levando à formação do contrato. No entanto, o ritual de Ishio utiliza seu péssimo canto para deixar os deuses atordoados. Inconsciente, o contrato é formado à força, e Kyuki se transforma em um bebê indefeso. Tenko comenta que ele teve sorte, pois se tivesse sido atingido diretamente pela canção de Aiyo, teria morrido. Bui fica atordoado ao descobrir isso e começa a se perguntar o quão forte Aiyo realmente é. Sobreviver à canção de Aiyo significa que seus deuses servos também devem ser extremamente poderosos. Tenko diz que ele é apenas o mesmo de sempre. Mais tarde, Ha explica que não pode reverter Guki ao seu estado original, então ele cuidará dele a partir de agora. Como Guki era a fonte de renda de Bui, Bui terá que se virar para ganhar a vida sem ele. Uma briga entre os pequenos deuses acontece, aliviando o clima, mas logo aparece um homem muito zangado para levar Aiyo embora. Seu nome é Kori, e ele leva Aiyo para ver Hikai. Ishio explica que não conseguiu encontrar nenhum deus na área do Japão para onde foi, mas os homens dizem que ele entendeu tudo errado. Eles explicam que a maioria dos deuses partiu para um festival que acontece todos os anos, mas alguns deuses ficaram para proteger o local. Ishio fica confuso, então eles explicam que não o enviaram ao Japão para encontrar deuses fracos. Ishio fica chocado ao perceber que sua verdadeira missão era encontrar os 4 deuses malignos. Mais terremotos têm ocorrido neste mundo, então eles precisam trazer de volta os 4 deuses malignos para que possam se tornar os pilares que sustentam a Terra. Neste momento, o avô de Aiyo, chamado Hugo, está sustentando o mundo como seu pilar, mas isso está cobrando um preço alto, e não se sabe por quanto tempo ele conseguirá continuar. Por isso, Ishio deve retornar ao Japão. Ele concorda em ir, e os homens se perguntam o que acontecerá primeiro, o mundo afundar ou Ishio trazer de volta os 4 deuses malignos. Parte 2. Ele aproveita algum tempo livre, mas fica surpreso ao ver um corpo flutuando na água. O garoto traz Aiyo para casa, onde ele percebe que Tenko deve tê-lo deixado ir enquanto se teletransportava. Tenko aparece novamente para se gabar por ter garantido que Aiyo foi trazido para casa com segurança, mas Aiyo o repreende por colocá-los nessa situação em primeiro lugar. Uma velhinha agradece ao deus do oceano por proteger Aiyo e explica que o deus do oceano resgata pessoas perdidas no mar. Ishio, naturalmente curioso sobre esse deus, é instruído pela senhora a ir com Ryu ao santuário. A ilha é pequena, no Japão, então Aiyo fica aliviado por terem pelo menos chegado ao destino. Tenko tenta também assumir o crédito por isso, mas acaba se dando mal. O nerdinho diz que tem uma irmã, o que faz Aiyo se perguntar onde ela está. Ryu explica que ela está em outra ilha, pois vai lá todo ano para tirar fotos de pássaros. Ryu diz que não sente falta dela quando ela está fora,
porque tem todos os outros moradores da ilha para confortá-lo. Segundo o garoto, todos na ilha cuidam uns dos outros como se fossem uma família. A irmã de Ryu fica irritada com várias coisas quando está em casa, então ele prefere quando ela está longe. Apesar disso, ele mostra empolgado as fotos da irmã, deixando claro que ele a admira bastante. Eventualmente, eles chegam ao santuário, mas não há nada de especial nele. Tenko não detecta a presença do deus maligno lá, mas sente uma forte energia. Ryu sente algo parecido e comenta que parece que algo precioso foi selado no santuário. Ao voltarem para a casa, os rapazes encontram Buoi completamente bêbado. A velhinha não faz ideia de quem ele é, e os rapazes negam conhecê-lo por vergonha. Buoi o seguiu até o Japão porque ouviu dizer que a Io conseguiu um trabalho importante e queria uma parte da paz. Infelizmente para ele, Ishio explica que o trabalho não paga bem e que foi apenas forçado a aceitá-lo. Ryu, sendo um pouco medroso, pergunta se os rapazes têm medo do trabalho perigoso que fazem. Ele se pergunta se estão preocupados com a possibilidade de não conseguirem voltar para casa um dia, já que parecem tão tranquilos com o perigo. Ishio admite que às vezes pode ser assustador, mas enquanto houver pessoas esperando por ele em casa, ele irá onde for necessário e não será derrotado pelos seus medos. Naquela noite, Ishio fica irritado com o ronco incessante de Buoi, mas tem uma ideia maliciosa. Ele encontra Tenko do lado de fora e diz que não conseguiu dormir porque estava muito quente dentro de casa, mas vemos que ele amarrou Buoi. Tenko também está tendo dificuldades para dormir, mas é porque ouve um sino toda vez que fecha os olhos. De repente, os rapazes precisam desviar de uma mochila voadora. Uma garota furiosa acha que eles são apenas arruaceiros e os acusa de tratar a casa dela como esconderijo de gangue. Ishio rapidamente explica que, na verdade, são turistas e que o irmão dela os deixou ficar lá, mas a garota fica completamente confusa, afirmando que é a única que vive naquela casa e, mais importante, que ela nem tem um irmão. Todos correm para dentro da casa enquanto uma tempestade se aproxima, e a garota os perdoa por invadirem. Antes que os rapazes possam pedir mais informações sobre o garoto, a garota lhes entrega um monte de equipamentos de emergência, se preparando para agir diante da tempestade. Esses rapazes saem para reunir os idosos que vivem sozinhos e evacuá-los para o centro comunitário. Ishio a chama de santa por fazer tudo isso, mas ela explica que está apenas retribuindo algo que lhe fizeram. O grupo enfrenta o tempo horrível e consegue reunir todos no centro comunitário. Parece mais uma festa, com todos se embriagando, e a garota oferece a Ishio o saque local. Ela não participa das brincadeiras e explica que, na verdade, é de Tóquio. Ela se dá muito bem com todos, mas isso acontece porque os moradores da ilha acolhem qualquer um em sua família. A garota então revela que quase morreu quando chegou à ilha pela primeira vez. Ela estava tirando fotos em uma ilha menor nas proximidades quando uma tempestade brutal, como a que está acontecendo agora, chegou. Ela caiu na água, mas, incrivelmente, foi parar em uma caverna onde fica o santuário. Foi lá que Ryu a encontrou, e os moradores da ilha a acolheram. É por isso que ela sente que deve sua vida à ilha e a todos os seus habitantes. Ishio, mais uma vez, nega ter invadido e explica que eles também foram trazidos do oceano, assim como ela. Felizmente, a velhinha confirma toda a história, e Ishio fica aliviado ao saber que a garota realmente conhece Ryu. A avó dá uma risada e lembra a garota que Ryu é seu irmão, mas a garota não faz ideia do que ela está falando. Ela começa a pensar que a velha senhora está ficando senil, mas a avó aponta que Ryu só aparece na ilha quando a garota está lá. O mais suspeito é que ele sempre carrega suas fotos simples e sem graça. A garota explica que só deu as fotos ao garoto porque ele se interessou, mas não sabe de onde ele veio. Ishio começa a ligar os pontos, como um detetive, e se pergunta se o deus do oceano é uma mulher. A garota confirma que é, e Ishio percebe que Ryu estava falando de duas pessoas diferentes quando mencionou sua irmã. Nesse momento, um homem avisa que a tempestade está prestes a piorar. Eles não têm escolha a não ser evacuar para a montanha, o que é bom para Aiyo, já que ele queria verificar algo. Ninguém vê Ryu há um tempo, mas Ishio diz à garota para não se preocupar, pois ele tem uma intuição. Ishio então pede para Tenko se transformar, e os rapazes dizem que encontraram o culpado por trás dos ventos mortais. Um rápido olhar para o céu revela Ryu coberto de relâmpagos. Ryu mostra sua verdadeira forma, que é a de um pequeno monstro, e Aiyo percebe que ele está sofrendo. Ryu é, na verdade, um Ru, mas, por alguma razão, ele não tem chifres.
Ryu invoca os relâmpagos para se alimentar deles, então Tenko deduz que, sem os chifres, ele deve estar sofrendo de fome. É quando Aiyo percebe que os chifres de Ryu devem estar no santuário, então ele corre para lá, mas Tenko o impede, dizendo que o santuário logo será submerso. Tenko diz a Ishio que precisará de sua ajuda, mas sugere que eles deixem o Ryu se cansar sozinho. Buoi concorda que deveriam esperar, mas Ishio não consegue ignorar os gritos de dor de Ryu. Ele engole seu orgulho e, educadamente, pede a ajuda de Tenko. Então, Tenko abre as águas como Moisés, criando um caminho até o santuário. Ishio abre a caixa no santuário e encontra os chifres de Ryu, mas eles são pequenos, o que significa que ele deve ter sido apenas um bebê quando chegou à ilha. Ishio deduz que a deusa da ilha provavelmente escondeu os chifres de Ryu no santuário quando o salvou. Os Ryu têm a habilidade de controlar o clima, então a deusa provavelmente queria manter o pequeno sob controle. Infelizmente, quebrar o selo fez com que Ryu perdesse totalmente o controle, mas, felizmente, Tenko está lá para proteger todos. Os dois entram em conflito, e Tenko fica furioso quando Ryu ataca. A raiva de Tenko é tão intensa que ele acaba rachando o colar de Aiyo, então Ishio tenta acalmá-lo. Tenko, no entanto, não dá a mínima e derruba uma pequena criatura peluda do céu, dizendo a Ryu para prestar atenção em como realmente se controla a água. Ishio exige que Tenko pare, mas ele apenas diz ao seu mestre para se afastar e assistir. Tenko então se prepara para acabar com a vida de Ryu, mas Ishio o impede com um chute. Ishio oferece a Ryu a chance de recuperar seus chifres, mas isso significa que ele terá que deixar a ilha. Ryu demonstra que não quer seus chifres de volta, e Tenko aponta que o garoto foi mimado a vida inteira, então provavelmente tem medo de mudanças. Infelizmente, o corpo de Ryu e a ilha já estão no limite, e ele não pode mais permanecer lá. Ryu fica muito deprimido, pois precisa usar seus chifres para sobreviver, mas Aiyo o tranquiliza, dizendo que ele pode ir com eles. Eventualmente, Ryu se junta ao grupo, e Ishio mente descaradamente para a garota. Ela quer saber onde está Ryu, mas Ishio apenas diz que o garoto deixou a ilha. Ishio parece ser um mentiroso compulsivo e diz à garota que Ryu foi inspirado pelas fotos dela, que o fizeram querer explorar o mundo, e é isso que ele está fazendo. A garota ainda gostaria de saber de onde o garoto veio, então Aiyo simplesmente diz que ele é uma criança da ilha. De volta ao outro mundo, os grandes chefes vão falar com uma mulher chamada Rainha Teeki. Ela acaba de terminar sua conversa com Uga, mas Uga deixou os caras bem tensos. Eles dizem que não conseguiram evitar, já que Uga é uma besta divina suprema, no mesmo nível do Rei Dragão. Cantu lhe dá um presente de seu filho, que está tentando conquistá-la, mas Rai está curioso sobre outra coisa, ele quer saber se a rainha já fez as pazes com Ishio. A expressão confusa dela deixa claro que não. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.